O confronto público entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca expôs um novo capítulo da crise política e diplomática que envolve os dois países. O presidente dos Estados Unidos deixou claro que não pretende seguir a linha adotada pelo governo anterior, optando por pressionar a Ucrânia a aceitar um acordo com a Rússia o mais rápido possível. Por outro lado, Zelensky deixou evidente que qualquer tentativa de imposição de um tratado desfavorável será firmemente rejeitada pelo povo ucraniano, algo que pode resultar em uma revolta popular massiva. A postura de Trump tem sido criticada por analistas que afirmam que excluir a Ucrânia das negociações de paz com a Rússia pode não apenas comprometer a legitimidade de qualquer acordo, mas também desencadear uma instabilidade ainda maior dentro do país. Segundo a revista Foreign Affairs, Trump vem adotando uma postura que marginaliza Zelensky e trata a Ucrânia como um simples peão em sua estratégia global, ignorando que o verdadeiro impacto recairá sobre os próprios ucranianos, que são os que mais sofreram com a guerra. O encontro de ontem confirmou essas suspeitas. Trump pressionou Zelensky a aceitar um acordo imediato e declarou que os Estados Unidos podem retirar seu apoio financeiro e militar se o governo ucraniano não ceder. O tom do presidente americano foi duro e direto, deixando claro que a prioridade de Washington não é garantir que Kiev recupere seus territórios, mas sim acabar com a guerra rapidamente. A grande preocupação agora é como a população da Ucrânia reagirá a essa nova abordagem americana. Se Trump forçar um acordo contrário à vontade do povo ucraniano, a resistência pode aumentar drasticamente, gerando protestos massivos e até uma insurreição armada contra um tratado imposto de fora. Outro ponto de grande controvérsia é que Trump parece ter absorvido as narrativas russas sobre a guerra, aceitando algumas das exigências de Vladimir Putin antes mesmo de qualquer negociação formal. O presidente dos Estados Unidos já indicou que não apoiará a recuperação dos territórios ocupados pela Rússia desde 2014, nem permitirá a entrada da Ucrânia na OTAN. Isso significa que, para Trump, a Ucrânia já deveria aceitar que a Crimeia e partes do Donbás permanecerão sob controle russo, algo que Zelensky e a população ucraniana rejeitam completamente. Essa postura pode ser interpretada como uma grande vitória diplomática para Putin, que, sem precisar fazer concessões, já conta com um possível futuro aliado na Casa Branca para consolidar sua posição nos territórios ocupados. Trump também já indicou que está disposto a cortar o envio de armas e munições para a Ucrânia se o país não se render às pressões. Para os críticos dessa abordagem, isso seria equivalente a abandonar Kiev no meio do conflito, entregando a vantagem para a Rússia em um momento decisivo. A exclusão da Ucrânia das negociações e a possibilidade de um acordo forçado por Trump colocam o país em uma posição extremamente frágil. Caso um tratado desfavorável seja assinado, há um sério risco de um levante popular contra qualquer governo que o aceite. Isso porque a população ucraniana já demonstrou inúmeras vezes sua disposição para lutar até o fim. A resistência vista nos últimos anos mostra que os ucranianos não estão dispostos a aceitar uma rendição disfarçada e que qualquer tentativa de forçar um acordo poderia desencadear protestos massivos e até mesmo uma guerra civil interna contra um governo que cedesse às pressões externas. Além disso, o próprio exército ucraniano pode se recusar a obedecer ordens de um governo que aceite um acordo imposto por Trump e Putin. Militares de alta patente já afirmaram que não lutaram por anos para agora simplesmente entregar territórios ocupados sem resistência. Essa situação coloca Zelensky em um dilema. Se ele aceitar um acordo imposto, poderá perder completamente a confiança do povo e das forças armadas. Se ele resistir, poderá ser acusado por Trump de prolongar a guerra desnecessariamente, o que pode resultar na retirada completa do apoio dos Estados Unidos. Com a postura de Trump se tornando cada vez mais inclinada para uma solução favorável a Putin, líderes europeus começam a discutir a possibilidade de assumir um papel mais central no apoio à Ucrânia. Se os Estados Unidos realmente cortarem o apoio militar, a União Europeia poderá ser forçada a aumentar seu fornecimento de armas e munições para garantir que a Ucrânia não seja derrotada. O problema é que, sem os Estados Unidos, o bloco europeu poderia não ter capacidade suficiente para sustentar a guerra a longo prazo, o que acabaria por enfraquecer a posição de Kiev.
Países como Polônia, Alemanha e França já demonstraram preocupação com o rumo das negociações, alertando que um acordo mal feito pode resultar não no fim da guerra, mas sim no prolongamento do conflito em uma nova forma, com levantes internos e guerrilhas contra a ocupação russa. A tensão agora gira em torno de como Trump irá conduzir as próximas semanas de sua política externa em relação à Ucrânia. Se ele insistir em um acordo rápido sem considerar as demandas ucranianas, pode estar preparando o terreno para uma crise ainda maior. Enquanto isso, Zelensky já deixou claro que não aceitará um acordo que viole a soberania ucraniana. A incerteza domina o cenário e o mundo agora aguarda os próximos passos de Washington, Moscou e Kiev. Trump manterá sua pressão por um acordo forçado? Zelensky conseguirá resistir sem perder o apoio ocidental? E como reagirá a população ucraniana diante dessa possível traição? A Rússia, por sua vez, já demonstrou interesse em explorar qualquer fraqueza interna ucraniana. Se a resistência armada dentro da Ucrânia se tornar caótica e descentralizada, Moscou pode tentar estabelecer governos pró-russos em regiões controladas militarmente, legitimando sua presença no território sob o pretexto de estabilização e colocando o restante do país sob uma pressão política e econômica ainda maior. A União Europeia, que vem apoiando a Ucrânia desde o início do conflito, observa com preocupação a mudança na postura dos Estados Unidos. Sem um compromisso firme de Washington, o peso da guerra pode recair inteiramente sobre os aliados europeus, que teriam que assumir o financiamento e o fornecimento de armas para evitar o colapso das forças ucranianas. Isso representa um dilema para os países europeus. Muitos já enfrentam dificuldades econômicas internas e não possuem a mesma capacidade militar e financeira dos Estados Unidos para sustentar uma guerra de longo prazo. Além disso, a incerteza sobre a posição americana pode dividir os próprios líderes europeus, dificultando a formação de uma resposta unificada. Se a União Europeia não conseguir preencher o vácuo deixado pelos Estados Unidos, a Ucrânia pode acabar militarmente enfraquecida, o que daria à Rússia uma vantagem significativa nos próximos meses. Para evitar isso, países como Alemanha e França já discutem alternativas, incluindo o aumento da produção de armamentos e a criação de novos fundos de ajuda militar, mas ainda não há um consenso sobre a melhor abordagem. Enquanto Trump pressiona por um acordo rápido, Vladimir Putin continua a consolidar seu controle sobre os territórios ocupados e reforçar suas forças militares. Com a possibilidade de um cessar-fogo imposto, o Kremlin pode aproveitar a pausa para rearmar suas tropas e preparar novas ofensivas futuras, caso veja uma oportunidade de expandir seu domínio sobre a Ucrânia. Além disso, a fragilidade da Aliança Ocidental diante da mudança na posição dos Estados Unidos pode encorajar Putin a adotar uma postura ainda mais agressiva. Se perceber que Washington está realmente recuando, ele pode exigir ainda mais concessões no acordo, incluindo o reconhecimento formal da anexação da Crimeia e do Donbass, algo que até agora foi categoricamente rejeitado por Kiev. A China também acompanha a situação de perto. Pequim mantém uma relação estratégica com Moscou e pode usar essa incerteza para fortalecer sua aliança com a Rússia, fornecendo apoio econômico e tecnológico para garantir que Putin tenha os recursos necessários para continuar a guerra, caso seja necessário. A postura de Trump cria mais perguntas do que respostas sobre o futuro do conflito. Se a Ucrânia recusar o acordo e perder o apoio militar dos Estados Unidos, o que restará para Kiev? A União Europeia conseguirá sustentar a guerra sozinha? Putin verá isso como uma oportunidade para expandir sua ofensiva? O que está claro é que a guerra está longe de terminar. Mesmo que um acordo seja assinado, ele pode não garantir estabilidade se não houver aceitação por parte dos ucranianos. O risco de levantes, conflitos internos e uma nova escalada militar permanece alto, e o mundo pode estar prestes a ver uma fase ainda mais complexa e imprevisível dessa guerra. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui estão 2 vídeos importantes para você assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.